Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Louvado seja o Senhor pelo seu amor e cuidado. Nós podemos estar juntos aqui novamente para recebermos a palavra de Deus, a palavra que nós tanto necessitamos nesses tempos do fim. Hoje, o tema será a batalha e o labor do cuidado. Nós sabemos, em 2 Timóteo, a situação de Timóteo não era uma situação muito boa. Aquele dom que ele tinha não estava queimando. Por isso, Paulo fala para ele reavivar o dom que ele havia recebido. Por quê? Porque Deus tinha dado a ele e também a todos nós, não um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo estava falando para Timóteo, mas Paulo mesmo estava também sofrendo bastante, porque em 2 Timóteo 1,15, ele diz, está ciente de que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. E aí, nós podemos ver aqui que Paulo está dizendo, todos da Ásia me abandonaram. E também Timóteo, enfrentando as várias situações, ele passou por situações difíceis por causa da situação da igreja em Éfeso. E aqui fala, Paulo então diz, olha, todos da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Mas o que eu quero enfatizar para os irmãos é o que vem em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Nós vemos Paulo passando por situação difícil, Timóteo também passando por uma situação difícil, mas Paulo fala para Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo, ele fala para Timóteo uma palavra tão importante e tão encorajadora. E nós sabemos, nos dias de hoje, há tantas coisas acontecendo, tantos problemas de diferentes naturezas, e muitas vezes nós nos enfraquecemos, mas nessa noite, Deus vem nos dar essa palavra, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Por que Paulo pôde falar isso? Porque Paulo, mesmo passando pelas situações difíceis, ele estava desfrutando da graça que está em Cristo Jesus. Ele tinha sido fortalecido pela graça que está em Cristo Jesus. Isso nós podemos ver em 2 Timóteo capítulo 1, versículos de 9 a 12, que diz o seguinte, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Aqui diz que o Senhor nos salvou e nos chamou com santa vocação, um chamamento santo. Aleluia! Nós somos salvos, nós somos chamados, e aqui diz, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. A nossa salvação foi algo determinado por Deus. Essa salvação nós ganhamos por causa da graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Não é algo maravilhoso, amados irmãos, amadas irmãs, que no meio de
tanta tribulação e dificuldades, nós podemos saber, nós fomos salvos pela determinação de Deus. Nós fomos salvos pela graça de Deus. E Deus nos chamou, o Senhor nos chamou com esse chamamento santo, para esse propósito eterno, para tudo que Ele preparou para nós. Tudo isso segundo a sua determinação e segundo a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. E aqui diz, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Então, aqui nos diz, quando Cristo veio, o Senhor trouxe essa realidade para nós. E aqui diz que foi manifestada, né, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Louvado seja o Senhor. O nosso Senhor é aquele que venceu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Tudo isso por meio do Evangelho. Então, Paulo está falando, eu hoje posso desfrutar dessa graça nessa situação difícil. Olha só o que diz a partir do versículo 11. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Paulo estava sofrendo por causa do Evangelho, a questão dele na prisão, a questão das perseguições, tantas tribulações. Ele diz, por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Paulo diz aqui, eu estou desfrutando dessa graça que está em Cristo Jesus. Estou passando pelo sofrimento? Sim, estou. Mas no meio desse sofrimento, eu desfruto da graça e eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo havia depositado todo o seu ser no Senhor. Ele sabia que o Senhor era fiel. Então, esse Paulo que desfrutou da graça, fala para Timóteo, Timóteo, eu sei que você agora está debilitado, enfraquecido, mas eu vou contar para você um segredo. Você pode se fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Paulo sabia que Timóteo precisava de força, de perseverança, ele precisava de encorajamento por causa de tantos problemas que ele havia passado e estava passando. Então, Paulo, mesmo passando por isso, ele conhecia o caminho. Ele sabia, nós precisamos desfrutar da graça que está em Cristo Jesus. Nós sabemos, para todas as condições, para todas as situações, nosso Deus não é um Deus que nos abandona, que nos deixa de lado. Ele é um Deus que cuida de nós e Ele nos supre por meio da graça que está em Cristo Jesus. Quem é o nosso Deus? Olha, Isaías 40, 29 diz, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você acredita nesse versículo? O nosso Deus é um Deus que faz forte ao cansado. Você pode dizer, eu estou cansado. Deus, eu estou cansado. Mas Deus diz,
a graça para você. A graça foi dada em Cristo Jesus. Há uma graça que está disponível e vai torná-lo forte. É aqui diz que ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não tem mais vigor. Está ali abatido, mas o Senhor é aquele que multiplica as nossas forças. Por quê? Porque a força vem dele, a graça vem dele e não de nós. Nós não somos fonte de graça nem de força, mas o nosso Senhor é. Amado irmão, amada irmã, o que nós temos que fazer é nós devemos nos achegar a Cristo. Precisamos nos achegar a Cristo, esperar no Senhor. Por isso, o versículo 31 de Isaías 40 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe, Deus disponibiliza todos os recursos da sua força para nós. Mas nós precisamos buscar nele. Porque nele está a graça, nele está a força. Quando nós o buscamos e confiamos nele, ele nos dá da sua força, nos dá da sua graça. Olha só, Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O segredo de nós sermos fortalecidos está no Senhor. Então, quando nós nos sentimos fracos, não podemos ficar ali curtindo a nossa fraqueza, mas devemos nos achegar ao Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui. Dá-me a força que o Senhor prometeu. O Senhor me dá a graça que está em você, Senhor. Isso é algo muito importante. Tanto que Hebreus capítulo 4, versículo 16 nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui nos mostra o segredo. Precisamos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. O trono da graça, esse termo já nos diz que desse trono flui a graça. E aí, quando nos achegamos junto ao trono da graça, preste atenção, aqui diz: confiadamente, você tem que crer, tem que ter confiança no Senhor. E aí, o que nós receberemos? Vamos receber misericórdia e nós vamos achar graça para socorro em ocasião oportuna. Isto quer dizer, nessa situação que nós estamos passando, essa situação que exige de nós a graça para vencermos. Essa graça está nesse trono da graça. Então, nós precisamos nos achegar a ele. Eu não posso ficar ali sentado simplesmente e falar: Senhor, manda graça. Nós precisamos nos achegar junto ao trono da graça e nós receberemos misericórdia e nós acharemos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesses momentos difíceis,
nós primeiramente devemos nos achegar junto ao trono da graça. Por isso que Paulo diz para Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, eu me achego, eu busco o Senhor, e no Senhor está a graça. Nós sabemos pela própria experiência de Paulo, né? Ele dá o seu testemunho em 2 Coríntios, não é? Que ele tinha pedido para o Senhor tirar o espinho na carne. O Senhor falou para ele: a minha graça te basta. Então, amados irmãos, amadas irmãs, olha só, quando nós ganhamos tal experiência, nós daí também temos a condição de ajudar os demais irmãos e irmãs, ajudando-os, levando-os à presença do Senhor, porque é no Senhor que nós acharemos graça. Em nenhum outro lugar vamos achar graça, somente no Senhor. E nós precisamos crer, por isso que quando nós estamos numa situação difícil, precisamos orar, de Senhor, eu estou aqui, dá-me a graça que você tem prometido para mim. Eu creio nisso, e eu garanto, amado irmão, amada irmã, você vai receber a graça. Você vai receber a graça. Agora, olha só, nós temos recebido também tanto da palavra de Deus. Daí, o Paulo diz para Timóteo, né, para se fortificar na graça que está em Cristo Jesus, e ele diz uma coisa mais agora no versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha só, quando nós estamos aqui cuidando de pessoas, nós precisamos estar fortalecidos na graça para também ajudarmos as pessoas a serem fortalecidas na graça que está em Cristo Jesus. Mas não é somente isso. O que Paulo diz para Timóteo: o que de minha parte ouviste. Nós temos ouvido tanto da palavra do Senhor ao longo dos anos. E essa palavra em nós, agora, faz com que nós tenhamos um bom depósito. Eu não posso simplesmente ouvir a palavra e esquecer essas palavras que são as palavras saudáveis, são as palavras que dão vida. Essas palavras precisam estar em mim como um bom depósito. Mas por que eu preciso dessa palavra como um bom depósito? Para poder transmitir a outras pessoas. Então, nós vamos perceber que, ao longo dos anos, toda essa palavra que o Senhor depositou em nós tem como meta nós transmitirmos a outras pessoas. Deus não nos dá a sua palavra para nós guardarmos para nós mesmos. Não, Ele quer que essa palavra que nós recebemos possa ser transmitida para outras pessoas, porque essas outras pessoas também necessitam da palavra de Deus. E ainda uma coisa mais é muito importante. Ele diz que nós devemos transmitir a outros. A que pessoas? Aqui em 2 Timóteo 2,2 diz: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha que coisa maravilhosa. A palavra que eu recebo
forma um bom depósito em mim, essa palavra opera em mim, essa palavra me salva, mas essa palavra eu preciso transmitir a outros. E esses outros, recebendo essa palavra, também desfrutam da salvação e da graça que há nessa palavra, e eles, por sua vez, transmitem a outros. Mas preste atenção aqui. Aqui ele diz, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Isso é alguma coisa muito importante que nós precisamos perceber. Que Deus nos dá da sua palavra para que nós possamos transmitir a outros. E nós precisamos ser fiéis e idôneos para instruir a outros. Então, nós percebemos que o que Deus depositou em você, amado irmão, o que Deus depositou em você, amada irmã, não deve ficar no seu interior, ficar simplesmente ali guardado. Deus deu a você para que você possa transmitir a outros. Nós precisamos ser fiéis nessa função. Precisamos ser fiéis, precisamos ser idôneos. Por quê? Porque quando Deus nos dá da sua palavra, essa palavra é para produzir salvação em nós, mas também é para produzir salvação em outros, e por isso o Senhor nos diz, para nós pregarmos o evangelho, pregarmos a sua palavra. Amado irmão, amada irmã, vamos ser fiéis, vamos transmitir a outros o que um dia nós ouvimos, vamos transmitir a outros o que um dia nós recebemos, vamos dar a outros os benefícios que um dia nós ganhamos. E aqui diz que nós não devemos ensinar nossas próprias ideias ou teorias particulares, mas Paulo diz, o que você ouviu de mim, isto é, o que nós recebemos dos apóstolos, o que nós recebemos da palavra de Deus, nós devemos transmitir a outros. Homens fiéis. Isso é importante. Paulo não falou, né? Você tem que transmitir homens inteligentes. Não, ele falou, você tem que transmitir homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Pessoas que vão receber e também transmitir a outros. Isso é uma coisa maravilhosa. E nós precisamos tanto disso nesses tempos finais. Tantas pessoas estão desesperadas porque não conhecem a palavra de Deus. Mas louvado seja o Senhor, nós temos recebido da sua palavra. E olha só, em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, nos é dito o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui nós podemos ver apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que não guardaram as coisas para si, mas transmitiram aos outros. E o resultado foi que todos agora podem participar da edificação do corpo de Cristo. Mas nós sabemos que o inimigo de Deus quer impedir. O inimigo de Deus tem medo do avanço do evangelho. O inimigo de Deus tem medo de que as pessoas conheçam a Deus, por isso ele persegue tanto os filhos de Deus, e por isso o inimigo faz tantas coisas contra o evangelho,
E mesmo ele nos ataca para nos impedir de levar a palavra de Deus a outras pessoas. Mas nós precisamos então ver que nós, hoje, ao cumprirmos a missão do Senhor, levando a palavra e cuidando das pessoas, nós estamos combatendo um bom combate. Por isso que no versículo 3 de 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo diz para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo estava ali falando para Timóteo: Timóteo, você vai exercer o seu ministério, você vai exercer a sua função, e você deve saber, nós estamos no meio de uma guerra contra o inimigo. Você sabe que no livro de Números, quando fala do serviço sacerdotal, a palavra usada é serviço militar. Isso quer dizer o quê? Que hoje, quando nós servimos a Deus na vida da igreja, qualquer um dos serviços, nós estamos em uma batalha. Por quê? Porque nós estamos batalhando pelo reino, pelo avanço da palavra de Deus, para que o Senhor conquiste as pessoas, para que o Senhor ganhe os corações. Você acha que o inimigo de Deus vai entregar assim, de mão beijada? Não vai. Ele vai resistir, ele vai lutar. Nós precisamos lutar como um bom soldado de Cristo Jesus. E aí nós vamos sofrer. Nós sabemos, nós que somos pais, depois que nossos filhos nascem, claro, é uma tremenda alegria nós termos filhos, mas também há muito sofrimento. Por quê? Porque a luta pelo crescimento de vida, a luta para que haja crescimento, amadurecimento, há uma luta para que os nossos filhos cresçam bem, não é verdade? Então nós também nessa terra, nós lutamos pelos interesses do Senhor. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. É muito importante nós percebermos essa palavra, um bom soldado. Um bom soldado. Não é um soldado comum. Um bom soldado. Isso mostra o quê? Um bom soldado é aquele que cumpre a sua missão, é aquele que se entrega. Ele sofre as adversidades, luta, há muitos problemas, mas ele luta, ele não desiste, apesar das dificuldades. Se nós não queremos lutar, ou quando enfrentamos algum problema, logo desistimos, nós não somos um bom soldado. O Senhor um dia nos chamou e nos confiou algo. Nos foi dada uma missão, então devemos lutar, devemos batalhar. Haverá problemas. Paulo disse: participa dos meus sofrimentos. Mas esses sofrimentos são sofrimentos dignos. Por quê? Porque estamos sofrendo pelo Senhor, pelo reino, pelo evangelho. Eu não quero ser simplesmente um soldado, eu quero ser um bom soldado para cumprir a missão que o Senhor me entregou. E no versículo 4, Paulo continua, ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Isso quer dizer, quando o soldado está numa missão, ele não se deixa envolver por outras coisas.
Por quê? Porque ele tem um objetivo que é satisfazer aquele que o arregimentou. Ele quer cumprir a missão que o comandante deu. Preste atenção, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Aqui não fala sobre negócios bons ou negócios ruins. Ah, você não deve se envolver com negócios ruins. Ah, você pode se envolver com negócios bons. Não. Pode até ser um negócio bom, mas você não pode se envolver. Por quê? Porque você está em serviço. Não deixe as coisas amarrarem você, impedir que você cumpra a missão que Deus deu a você, a missão que o comandante deu a você. Infelizmente, nós vemos que há muitos irmãos e irmãs não estão envolvidos com pecados, mas estão envolvidos com tantos negócios dessa vida que não tem tempo para o Senhor, que não tem tempo para a edificação da casa de Deus, que não tem um tempo para a edificação da sua família. Por quê? Está envolvido com muitas coisas boas, mas não está cumprindo a missão que Deus deu. O Senhor Jesus, ele é o nosso comandante, não é? Ele nos deu uma missão, nós estamos no meio de uma luta. Eu não posso perder o meu foco. Todos nós estamos sentindo, nesse período de pandemia, que nós estamos no meio de uma grande batalha. O inimigo não tem dormido, tem atacado noite e dia em todos os aspectos. E nós que estamos do lado do Senhor, que somos do exército do Senhor, nós vamos ficar parados? Nós precisamos ter um coração que seja um com o coração do Senhor. Senhor, eu quero cumprir a minha missão, quero cumprir a minha meta, eu vou batalhar para isso. Isso é algo que precisamos ver. E também ao cuidarmos de pessoas. Nós não somente estamos cuidando de pessoas, nós estamos batalhando contra o inimigo. Para salvar as pessoas. Para que as pessoas que estão debaixo do nosso cuidado cresçam em vida. Não é fácil cuidar de alguém. Cuidar de alguém é uma batalha diária. Nós lutamos contra o inimigo, porque nós queremos que as pessoas debaixo do nosso cuidado sejam salvas dia após dia. Paulo não fala a Timóteo somente que ele deve ser um bom soldado, não envolvido com os negócios dessa vida, mas em serviço, envolvido com o Senhor para cumprir a missão, para satisfazer o comandante. Ele também, no versículo 5, diz, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Daí ele também compara a nossa vida como um atleta. E aqui diz, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, os atletas, atletas que desempenham em diferentes campos, por exemplo, se é corrida, se é luta, mas, de qualquer maneira, as coisas devem ser feitas segundo as normas. Mas preste atenção, não são as normas criadas pelo atleta. Nós estamos numa corrida, as normas são ditadas pelo Senhor. E aqui diz, né, que é um atleta que luta nos jogos. Agora,
existem alguns tipos de competição. Olha só. Por exemplo, quando Paulo diz, 1 Coríntios 9, 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Então, aqui é ligado ao atletismo, a uma corrida. Precisamos correr, mas correr segundo as normas. Nós temos como meta levar o prêmio. Vê? Existe um prêmio à nossa espera. Então, nós corremos, o prêmio está ali, eu já vou chegar, eu vou alcançar. Aqui diz, correi de tal maneira que alcanceis. Nós temos que correr segundo as normas. Precisamos perseverar nessa corrida. E também, então, atleta aqui, por um lado, é aquele que corre. E, por outro lado, é aquele que está no pugilismo, no boxe, praticando boxe. Por quê? 1 Coríntios 9, 26 diz, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas ele diz também, mas esmurro meu corpo. Está vendo? Como alguém que luta, esmurrando o meu corpo. E ainda mais, como luta livre, Efésios 6,12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando aqui diz a nossa luta, o original grego é luta livre, é luta romana. Você pega uma pessoa, você quer derrubar essa pessoa. Então, nós estamos lutando contra principados e potestades. Você pode ver, há um prêmio a ser alcançado. Nós precisamos ver que eu preciso combater a mim mesmo, as coisas da minha vida da alma, as coisas que querem me levar a desistir. Eu sou um atleta, eu sou um lutador, eu esmurro o meu corpo. Mas também eu sei que eu tenho uma luta contra o inimigo. Está vendo? Isso tanto no cuidado para nós mesmos, como no cuidado com as pessoas. Precisamos ajudar os irmãos a correr, a alcançar o prêmio, ajudar os irmãos para realmente negar a si mesmo, para não ser desqualificado, ajudar os irmãos a lutar contra o inimigo. Um grande perigo é nós criarmos as nossas próprias regras. O Senhor já nos deu as regras, são as regras espirituais. E ainda um ponto mais que Paulo fala, que ele deve ser como um lavrador. No versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, Paulo compara Timóteo a um lavrador. Um lavrador tem que trabalhar. E quando ele trabalha, há produção de fruto. E ele é primeiro a desfrutar dos frutos. Não é verdade? Nós sabemos disso quando nós estamos cuidando de alguém, não é? Nós precisamos produzir alimento para os irmãos. Realmente, eu vejo com muita alegria, né? Irmãos e irmãs que todo dia ali estão desfrutando da palavra de Deus para alimentar os outros. E qual é a experiência? Você ali está labutando, está trabalhando, mas você é o primeiro a ganhar. Não é verdade? Você é aquele que desfruta primeiro, aí você leva para as demais pessoas. Por isso, quando nós estamos servindo as pessoas,
nós crescemos, nosso gozo aumenta, nossa alegria aumenta. Por quê? Porque nós somos os primeiros a desfrutar dos resultados desse labor. Se eu sou preguiçoso, não haverá frutos. Se eu não trabalhar na lavoura, eu sou preguiçoso, ficar dormindo o dia inteiro em casa, não vai ter fruto na terra. Então eu preciso trabalhar primeiro. Por isso que diz o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Mas esse mesmo versículo, no seu original grego, também tem um segundo sentido. O segundo sentido é o lavrador deve trabalhar primeiro para depois participar dos frutos. Isso também, essas duas linhas, essas duas interpretações estão intimamente conectadas. Quem trabalha é primeiro a desfrutar, mas também somente quem trabalha primeiro é que vai ter algum fruto. Paulo era um trabalhador. E olha só, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Tá vendo? Ele diz assim, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Então ele diz aqui, quando eu desfruto da graça, o resultado é que há um labor da minha parte, há um trabalho da minha parte. Paulo diz, eu trabalhei mais do que todos eles. Mas ele acrescenta, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Está vendo? Essa porção de 1 Coríntios 15, 10 casa perfeitamente com essa porção de 2 Timóteo, capítulo 2. É em Cristo que eu desfruto a graça. E essa graça vai me fortalecer, fazendo de mim um bom soldado. Vai fazer com que eu suporte os sofrimentos. Vai fazer com que eu não me envolva com os negócios dessa vida, mas eu possa satisfazer aquele que me arregimentou. Eu vou lutar, eu serei um bom soldado, mas não eu. É a graça de Deus comigo. Eu serei um bom atleta, eu vou lutar segundo as normas. De onde virá a força para mim como atleta? Virá da graça que está em Cristo Jesus. Essa graça vai me levar a correr de tal maneira que eu vou alcançar o prêmio. Essa graça vai fazer com que eu lute, eu esmurre o meu corpo, eu negue a minha vida da alma para seguir o Senhor. Essa graça vai me fortalecer, me dando poder e força para vencer o inimigo. E essa graça vai fazer com que eu trabalhe, labore, para que haja os frutos. Eu serei como aquele lavrador, como aquele fazendeiro. Eu vou trabalhar mais do que todos, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Tudo é pela graça. Amados irmãos, amadas irmãs, essa é a nossa vida. Os vários aspectos da nossa vida. E Paulo, daí no versículo 7, fala para Timóteo, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Pensa nisso, Timóteo. Medita nisso. Medita nessas coisas que eu falei a você. O Senhor
te dará compreensão. Isso quer dizer, o Senhor vai te dar a revelação. Daí você vai compreender o que é a sua vida. Você vai compreender qual é a sua missão. Você vai compreender como você vai viver. Você vai compreender em que guerra você está envolvido. Nessa guerra espiritual, você vai compreender que você está numa corrida, numa carreira. Você vai compreender que você trabalha na lavoura de Deus. Você vai compreender a razão da sua vida. E aí, você vai viver uma vida segundo Deus. E ainda mais, tudo que você compreender e ganhar, você transmitirá a outras pessoas. Você será uma bênção para as outras pessoas. E essas outras pessoas que receberem de você também serão bênção para outras ainda. Não é maravilhoso? Que essa seja a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Amém.